do nada, primeiro eram, sabe, aquelas histórias, né, que pela evolução foram evoluindo os animais. Aí primeiro era uma célula, que estavam no mar, não é verdade? Que daí foram surgindo um monte de outras células, se juntaram primeiro essas proteínas e foram evoluindo, saindo animais para cá, animais para lá, e que a vida começou na água, não é verdade? Agora, na Bíblia diz bem claro que Deus fez tudo, todas as coisas. E só com a palavra é só ler Gênesis, que ele sabe bem claro que com a palavra fez todas as coisas. Mas o homem não fez com a palavra, ele fez com a mão. Você já percebeu isso? Pegou o pó da terra e fez o homem e operou o homem, não é? Primeiro foi anestesista, anestesiou o homem, não é? E depois operou. Segundo, eu estava lendo em hebraico, diz que não é costela, é metade. A palavra para que se traduziu como costela, disse que é metade, me cortou pela metade o homem. E depois ele cresceu a outra parte, né? Só que fez na mulher também. Então, e Deus deu a vida, e Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, nós temos que tomar posse daquelas bênçãos que Deus nos deu, né? Vida em abundância, certo? Bom, imagine que nós somos um prédio de 10 andares. Tem que estar tudo bem para que funcione bem. A água, a luz, certo? A construção, não tem que ter umidade, todas aquelas coisas que tem um prédio, não é verdade? Se falha uma coisinha, se falha um vidro, se falha um cano, qualquer coisa já tem algum problema. Então tem que reparar, não é verdade? O ser humano é feito de muitas partes, de muitas partículas que até hoje não se sabe exatamente de que são. Porque é muito complexa, a vida humana é muito, aliás, toda a vida é muito complexa, mais ainda o ser humano. E está todos os sistemas orgânicos relacionados uns com outros. Não é nada individual, nada partido. Está tudo relacionado com tudo. É fantástico isso aí, né? Porque a medicina moderna picou, loteou o ser humano, né? Um cuida do olho, não é verdade? Outro cuida do nariz, outro cuida do dente, outro cuida da tireoide, outro cuida da amígdala, outro cuida do coração, outro cuida da pele. E está tudo loteado o ser humano, né? E aí vai. E outro especialista, nossa, nada contra o especialista, às vezes precisamos mesmo de especialista, mas falta a visão integral do ser humano. E isso é muito importante, sem dúvida, porque às vezes se perde a visão de conjunto. O ultra especialista perde a visão de conjunto. Olha, essa da minha parte está tudo bem. Esse exame é do doutor fulano. Não, esse exame, a própria paciente fala, esses exames do doutor fulano não são do doutor fulano, são seus. Que pediu o doutor fulano, tudo bem, mas o exame é seu. Não é verdade? Isso não é nada a ver. A minha parte está bem. Não é assim. A parte da pessoa, não é verdade? Então, é todo dividido, mas está tudo relacionado com tudo. É como uma empresa. A empresa tem que funcionar bem em todo sentido. Aí a própria igreja, não é verdade? Você tem um departamento do som, um departamento de pregação, um departamento de senhoras, mas está tudo relacionado, não é verdade? E tem que ter uma cabeça que esteja coordenando tudo. Então, o ser humano está construído por material vivo. O que significa vivo? O que significa material vivo? A ver. Que tem vida, ou seja, que tem todas as funções que tem a vida. A cadeira está sempre aí, não é verdade? A cadeira não está viva. Ela não nasce, não cresce, não se reproduz, não morre. Essas são as características de um ser vivo. Nasce, cresce, chega ao estado de adulto, se reproduz, se nutre, elimina o que não serve e depois um dia morre. Essa é a característica do ser vivo, certo? Graças a Deus que nós sabemos para onde nós vamos depois da morte, não é verdade? Ninguém vai ser eterno aqui. Nessa vida não somos eternos. Ninguém sabe o dia de nossa partida desse mundo, mas graças a Deus nós sabemos aonde nós vamos. E essa é a nossa fé, não é verdade? Então, nós estamos construídos de materiais vivos, todos os tecidos estão vivos. Tá? O osso está vivo, o cérebro está vivo, todas as nossas células. E nós temos que cuidar de todas aquelas células. Certo? Se tem algum termo que alguém não entenda, pode levantar a mão, por favor, tá? Não tenha medo, não. Tá bom? Então, todos os tecidos estão formados por esse material vivo, as células.
os órgãos, tá? Todos os sistemas orgânicos estão formados por esse material vivo. Continuamos, por favor. Então, quem seria? Temos o corpo, estrutura e funcionário seria o corpo. Sindicato e salário seria a alma. Alguém que dirige, tem que alguém dirigir esse corpo, essa alma, esse espírito. Alguém dirige. Esse é nosso cérebro. Seria a alma. É o dono do prédio, vida espiritual. Quem é o dono? Quem é nosso dono? Deus, não é verdade? Então, a quem nós vamos obedecer? A Deus. Então, estamos obedecendo a Deus? Será que estamos mesmo? Nem sempre, né? Em todo sentido, não é só no sentido espiritual. Claro, sem dúvida, no sentido espiritual é muito importante, mas às vezes nos descuidamos a parte física, não é? E interessante no Antigo Testamento, no Tanakh, como diz, estou vendo que o pastor usa equipado, deve ter algum relacionamento com o judeu, né? Eu gosto muito da escritura, de tudo que tem a ver com Israel. Então, o dono do prédio é a vida espiritual. Se o dono do prédio está determinando a vida, ele vai cuidar de tudo, e vai cuidar bem. E dos relacionamentos também, está tudo relacionado, não é verdade? Bons relacionamentos, tudo que está na Escritura, não é verdade? Amor, todos os frutos do Espírito, nós temos que praticar, não é verdade? E para isso nós temos que estar em comunhão com Deus. E de aí nós vamos também, por isso mesmo, nós vamos cuidar do corpo. Continuamos, por favor. Funcionários, digamos, seriam os moradores, né? Células e órgãos. Tá? Ou seja, sabem o que é a célula, não é? Todo mundo sabe o que é célula. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode levantar a mão, por favor, tá? Todo mundo sabe o que é uma célula? Sim ou não? Sim? Tá bom. É a mínima parte, digamos, do ser vivente, do ser vivo. Farão bem o seu trabalho se tiverem a matéria-prima, e isso é importante, tá? Que necessita sua função. Exercício físico, sono, boa alimentação, um bom salário. Então tem que ter um bom salário também. Vamos ver qual que é esse salário das nossas células, tá? Quem é o síndico? Aí seria o sede dos pensamentos e sentimentos e emoções. Determina o tipo de... Olha que interessante. A alma, sua mente. De que está cheia a sua mente? Nos últimos estudos tem encontrado coisas muito interessantes. Né? De que está cheia a sua mente? De ódio, de sentimento. Às vezes é fácil ter isso, né? Puxa, fulano, olha o que me fez, fulano me enganou, me roubou, puxa, me assaltaram minha casa. Sei lá, meu marido me brigou, foi embora. Tanta coisa que acontece, né? E fica uma dor na alma. E isso vai, e às vezes nós vamos alimentando essa dor. Se for embora, ele vai dar conta a Deus. Nós vamos ter que encher a alma com outras coisas, então, não é verdade? Nós temos que entender o que diz a palavra e encher-nos a palavra de Deus para poder ser curados, não é verdade? E Deus nos vai curar, certo? Ou ele falando, roubou, para ele vai ter que dar conta a Deus, porque ele fez uma coisa errada. Mas nós não vamos adiantar nada, nós encher a mente com isso, porque aí vai gerar ressentimento, tristeza, não é verdade? Emoção negativa, e vai alterar o que se chama neurotransmissores. Já ouviram falar dos neurotransmissores? Já ouviram falar? São seriam umas substâncias químicas que são liberadas a nível cerebral, nervoso e químico ao mesmo tempo, que vão gerar as emoções: tristeza, medo, dor, cansaço, lembrança disso, daquilo. Então, nós temos que aprender a fazer uma faxina mental. Este sentimento é negativo, vamos tirar. Ressentimento, puxa, olha, aconteceu isso, que triste, isso, toda hora vem isso na mente, não é? Não, vamos limpar e nós vamos encher da palavra. E temos que aprender a fazer isso, porque às vezes não sabemos fazer isso. Por isso que a palavra tem que estar sempre do nosso lado, estar sempre lendo a palavra, o que diz Jesus. E encher-nos disso, porque senão aí vem mesmo, vem sentimento de culpa. Eu fiz algo errado, fiz mesmo, tá? Então o Senhor me perdoe.
me perdoe, eu fiz algo errado. Eu não devia ter feito isso. Quantas vezes que acontece isso, não é verdade? Mas nós temos que aprender a nos perdoar, a perdoar ao outro e a pedir perdão a Deus, né? Certo? Então, o dom nessa parte espiritual determina o local, propósito, cuidado, salário, tá? Então, nós temos que ter cuidado com tudo isso, tá? Cuidado de todo o nosso corpo, alma e espírito. Temos que aprender a administrar nossas emoções. Por exemplo, você pega irado por algum motivo, o que você faz? Fica com raiva. Chegou com raiva em casa, o que faz? Desconta na esposa? Desconta nos filhos? Ou faz, Senhor, eu estou entregando essa ira, estou liberando-me dessa ira. Ou vai descontar nos outros? Vamos pensar bem o que faz cada um, né? Porque cada um vai ter que dar conta a Deus do que está fazendo. Porque às vezes exatamente acontece ao contrário. A pessoa é uma boa pessoa, é até um crente, né, que vem à igreja, tudo. Mas o que acontece? Aconteceu alguma coisa terrível no trabalho, no serviço, no trânsito, em qualquer lugar. E o que acontece? Desconta da esposa, desconta no marido, desconta nos filhos. Não é verdade? E às vezes, essa pessoa que está do nosso lado, que nós amamos mais, essa recebe toda essa fúria, toda essa palavra dura, todo esse grito, não é verdade? Que é um veneno para a alma. E isso está completamente contra o que nos diz Deus, o que nos diz Jesus, não é verdade? Pode, por favor. Está claro? Sim, está claro? Tá. Exemplo de funcionário, manutenção. Tipo específico de funcionário que fará a limpeza ou reparo. Quem é esse? Quem que faz a limpeza ou reparo? O sistema imunológico. Já ouviram falar do sistema imunológico? O que determina a imunidade da pessoa, tá? Ou seja, o que nos vai defender? Nós temos uma tremenda capacidade de defender-nos de bactérias, de vírus, de agressões, tá? O organismo tem um autorreparo fantástico, mas tem que ter os elementos que nos permitam ter esse reparo, tá? Que isso é muito importante. Já vamos entrar nessa matéria já, não? Nós, graças a Deus, temos a palavra de Deus, que é uma grande fonte, é riquíssima isso aí, né? É muito, muito forte. As palavras de Jesus em todo momento, e de todos os profetas, né? O próprio Davi, nos Salmos, em Salomão, nos Provérbios, tanta sabedoria que tem. Nós temos que aprender a ler mais a Bíblia, a manejar bem a Bíblia, né? Como Timóteo diz, né? Como, não é verdade? Que maneja bem a palavra da verdade. Isso nós temos que saber. Muito bem. Estudar e manejar a Bíblia. Decorar, muitas vezes, versículos são chaves naquele mesmo momento, não é verdade? E o sistema imunológico, aquele nos vai defender dos problemas, não? De doenças, de bactérias, de vírus, de todo tipo de doenças, tanto mentais como físicas. Então, esse sistema imunológico vai ser encarregado da limpeza do ser humano e do reparo. Se tem algum problema, vai reparar, por favor. Consegue um pouquinho de água para mim, por favor? Aqui. Um pouquinho de água. Sim, por favor. Ah, tá, obrigada. Começamos pela água, hein? Começamos pela água. Quem bebe aqui 2 litros de água por dia? Água de água, não de Coca-Cola. Só? Então, olha, é o mínimo que nós temos que beber. Água de água, tá? Água não de porcaria. Obrigada, irmão. Água de água mesmo, tá? 2 litros por dia. Indispensável, porque todos os processos de água, todos de orgânicos, todos precisam de água. E é muito, todos precisam de água para limpar, tá? Então temos a limpeza e temos o reparo. E como vamos reparar nossas células? Com os alimentos adequados. Já vamos entrar nisso. Então esse sistema imunológico vai ter todo o prédio lindo. Ou seja, o corpo. Lindo, maravilhoso, não é verdade? Cabelo, pele, tudo, claro, depende da idade de cada um, né? A gente não tem mais 20 anos, né? Mas de acordo com a idade, de acordo
A beleza não é a física mais importante, né? A beleza da alma, na verdade, do coração. Isso é mais lindo, na verdade. Pronto. Então, é um exemplo do parafuso. Olha, é tão interessante que é tão complexo, né? São tão complexos os processos bioquímicos. Os neurotransmissores, o sistema nervoso central, periférico, simpático, parasimpático, etc. Tão complexo que tudo vai exatamente no lugar certo, tá? É como um parafusinho. O parafuso vai no buraquinho certinho, não é verdade? Tudo vai no lugar certo. Os anticorpos vão no antígeno certo? Vem um antígeno, o antígeno é aquele que provoca o mal, né? E o anticorpo é aquele que vai rejeitar. Então, nós sempre estamos fabricando anticorpos. Ou seja, alguma coisa que vai rejeitar aquilo que nos faz mal. Tá? Por exemplo, o selênio é um dos elementos da natureza que falta muitas vezes na alimentação, que está, por exemplo, na castanha do Pará, castanha de caju, sei lá. É importantíssimo para a tireoide. Se nunca consome, a pessoa nunca come esse tipo de coisa, vai ter deficiência de tireoide. Então, já vimos muitas pessoas, aqui no Brasil tem muita gente que tem hipotireoidismo. E vai tomando eutirox, vai repondo, e acha que está muito bem, e não está. Simplesmente porque faltaram nutrientes, como, por exemplo, o selênio. Então, nós temos que aprender, isso é uma coisa muito importante, aprender a alimentar-nos. E nós já vamos falar disso. Pilares de boa saúde: prevenção, cuidado dos moradores e funcionários. Água limpa, tá? Boca limpa. Aprender a escovar bem os dentes, passar o fio dental se é necessário, tá? E para isso não precisa muita pasta de dente, não. Pasta de dente, bem pouquinho, porque ela está muito contaminada. Então, tem materiais que não são bons. Pode usar bicarbonato, pode usar outra coisa, tá? Água boricada, escovar bem, um fio dental bom, porque água e pasta de dente é o mínimo do mínimo, tá? Igual que detergente. Já vamos falar disso, porque, na verdade, estamos cheios de tóxicos por tudo quanto é lado. Venenos por tudo quanto é lado. Então, nós temos que aprender a defender-nos disso. Desintoxicação, coração limpo. Em todo sentido, tanto espiritual como físico. Coração limpo, sem porcaria, sem sujeira. Já vamos falar disso. Exercício físico, desintoxicação. Tá? Todo mundo faz exercício físico aqui? Vamos levantar a mão. Está faltando, hein? Está faltando, meninos. Está faltando exercício. Olha, é uma meia hora por dia. Mesmo que seja caminhadinha, ou correr, nadar, qualquer coisa. Mesmo que pular corda, mesmo que seja sem corda, temos que fazer qualquer tipo de exercício. Todo mundo correr aqui na igreja, pode ver todo mundo um dia correr, não é? Pode, pastor? Não, brincar, fazer roda, por que não? Fazer danças judias, o pastor que gosta dos judeus, né? Os judeus sempre dançam. Eu gosto das festas judeus porque eles sempre estão dançando. É bonito isso aí. Aqui podiam também fazer isso. Claro, por que não? Celebrar as festas sempre têm danças. Eles são muito alegres. E todo mundo rindo, todo mundo dançando, todo mundo cantando, faz muito bem. Isso alegra a alma. É muito bom. Água pura em paz. Olha, tem um japonês, né, um tal de Masaru chama, né? Ele fez um estudo com a água limpa, com água pura. Ele viu os cristais, estavam completamente lindos os cristais. Agora, se a pessoa estava em calma, se estava em um ambiente de paz, com música, alguma coisa linda, com palavras bonitas, olha, a água ficava com os cristais. Se a pessoa estava gritando com raiva, fazendo um monte de besteira, que às vezes, aqui ninguém faz isso, né? Ninguém, não? Ninguém fica irado, irritado, ninguém grita, ninguém fica bravo. Não tem cara não. Olha como fica a água em um ambiente de guerra. Imagina quando está em guerra permanente.
Imagina, já viram essas pessoas que vivem brigando? Alguém viu já essas pessoas que vivem brigando, gritando, reclamando? Olha que isso, aquilo, amaldiçoando, essa porcaria. Olha, temos que ter muito cuidado com as palavras, né? Não é verdade? Às vezes, não, aqui não, nessa igreja não pode ser assim, mas eu tenho visto, né? Pessoas que na igreja são de uma maneira, em casa são de outra. Não é verdade? Cristão de dia, domingo, acabou, né? Depois no trânsito é outra pessoa completamente diferente, te fecha no trânsito, o que faz? Faz uma barbeiragem alguma, e o que faz você? Como reage? Fica bravo, olha essa porcaria que sei lá, não é verdade? Xinga o outro, adianta? Não adianta nada, nós temos que aprender a dominar todas as emoções negativas com a paz do Senhor. Por isso que nós, quando nós cumprimentamos a paz do Senhor, esse shalom, em hebraico, esse shalom tem que estar presente em todas as esferas da vida e em todo momento, e mais ainda no momento do problema, porque no momento do problema, aí que você conhece o crente, não é verdade? No momento que apareceu o problema, como reage o crente? Como reage a pessoa do mundo? Aí você não sabe quem é, porque aqui na igreja é muito fácil ser crente, né? Muito fácil. A paz do Senhor todo mundo, né? Claro, tudo bem, ia fora. E lá em casa, e lá com a esposa, com as crianças, com os filhos, sei lá, com os netos, com quem for. Como é? A mesma coisa? Tem que ser, né? Certo? Olha, imagina se a experiência é essa com água, que se reproduz isso aí. Isso em qualquer lugar se pode fazer. Os cristais da água são assim. Imagina que nós somos feitos do 75% do nosso corpo de água. Imagina então quando vive em um ambiente de grito, de briga, de palavras negativas, de maldição. Essas mães às vezes que falam, você não presta, você não é para nada, você nunca vai fazer nada na vida. Essas são maldições que nós estamos dizendo. Então, como fica essa criança? Você vai alimentar disso. Emocionalmente você vai alimentar. Então, é péssimo isso aí. Então, nós temos que vigiar muito bem os pais, né? Tem que vigiar como criar nossos filhos. Sim, disciplina, sim. E eu acho que completamente o que diz a Escritura, né? Que ama seu filho, diz que levanta cedo ou castiga. Às vezes tem que castigar mesmo. A Bíblia diz isso aí. Não é verdade? Mas com muito amor. Não com ira. Olha, tem que falar, olha filho, eu te amo tanto, tanto, que eu vou ter que castigar. Mas é porque te amo, por isso que eu vou te castigar. Não com raiva, por que você fez isso, gritando, não. Não, porque aí a criança se assusta, não é verdade? Mas com muito carinho, castigar com carinho. Isso que nós temos que aprender. Às vezes os pais não sabem isso. Castigam com ira. E isso não é bom, porque vai criando um ressentimento na criança. Eu já vi muitos casos que são assim. Então a criança vive com esse temor que o pai briga, que ainda se está bêbado, sei lá, e essas coisas, muito pior ainda, né? Pronto. Está ficando claro? Sim? Tá. Boca limpa. Hipócrates já dizia, você é o que come. Toda reação química depende de nutrientes para que aconteça. Tá? Então, como vamos manter a saúde? Não só da boca, digamos, entra pela boca, o alimento entra pela boca, claro, né? O que nós vamos comer? Aqui está o grande problema. Vamos procurar em Gênesis. Todo mundo está com Bíblia aí, né? Vinte e nove. Vamos começar pelo 26 a 29. Vamos ler tudo isso que é muito importante. A ver, quem achou pode ler, irmãos, por favor, tá? Gênesis 1, a partir do 1, 26 até o 30. Quem quer ler? Pode ler. Gênesis 1, a partir do versículo 26, diz assim: Aí ele disse:
Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se perecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e a tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Até o 29? Sim. Até o 30. Versículo 30. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. Que coisas interessantes tem aqui, né? Ele diz: façamos os seres humanos, né, a nossa imagem. Quem estava falando aí? Quem? E por que diz façamos? Por que não diz façam? Eu vou fazer. Elohim, em hebraico, né, pastor? Elohim, tá? Elohim é plural. Por quê? Porque Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 em 1. Por isso que ele fala: desfaçamos. Sim, um Deus só, mas um Deus trino e uno. Interessante, né? Certo? A nossa semelhança. Então, somos feitos à semelhança de Deus. Por isso que o ser humano foi criado imortal, porque é feito à imagem de Deus. Ele revela a imagem de Deus, o amor de Deus, o Espírito de Deus, não é verdade? Todas as coisas lindas que tem o ser humano, é a semelhança de Deus. Aí vem o capeta e fez outras coisas. Isso nós já sabemos, não é verdade? Certo? E interessante, né? E ele deu domínio sobre todas as coisas que ele tinha criado. Ou seja, o homem tem capacidade de governar, de administrar, tem capacidade de fazer isso, porque foi criado por Deus. E uma coisa muito interessante, ele diz: reproduzam-se, crescei e multiplicai-vos. Olha que coisa interessante. Deus diz bem claro: pode ter filhos. Tenha muitos filhos e filhas. Criou homem e mulher. Olha bem interessante esse assunto, né? Criou homem e mulher, não criou intermediário, não. Como agora está de moda, né? Está de moda e tem todos os direitos e a ideologia do gênero. Tudo aquilo é diabólico, irmão. Sabemos muito bem que é diabólico, porque isso não é da palavra, não é somente da palavra. A própria biologia mostra: homem é homem, mulher é mulher. Não existe intermediário. Intermediário foi criado por... Quem criou o intermediário? É diabólico. Então, nós temos que amar essas pessoas. Não vamos odiar os homossexuais. Não vamos odiar. Mas vamos mostrar o amor de Deus. Como qualquer outro pecador. Não vamos apedrejar, não vamos fazer nada disso. Mas sim, vamos pregar o Evangelho. E eu já vi muitos que se converteram a Deus e Deus mudou essa natureza pecaminosa. Deus mudou. É um pecado como tantos outros pecados, não é verdade? Que tem outros pecados que são ocultos, tem outros que aparecem, mas nós temos que ter amor por essas pessoas, mas não vamos concordar com o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, certo? Então ele disse: olha, e disse: cresçam e tenham filhos. Agora, qual é o padrão do mundo? Eu sou ginecologista, eu vejo todo dia. Não, filho não. A mulher de hoje tem filhos muito tarde, muito poucos e muito espaçados. Antigamente, tinha-se vários filhos, não é verdade? Pergunta a qualquer dos irmãos: o senhor, quantos filhos tem? O senhor, quantos filhos tem? Só uma filha, muito econômico, né? O senhor viu que o pessoal está muito econômico? O senhor tem quantos? Um só. Pastor, muito econômico, o povo aqui para ter filho. Olha,
Olha, que exemplo, né? Que exemplo. E como deu conta? Olha, sua mãe, né? Teve dizendo, olha, já pensou. Olha só, olha só. Mas, olha, de maneira geral, está diminuindo. Olha, isso é uma coisa terrível, irmãos, que está acontecendo, porque o homem de hoje tomou os padrões do mundo. Não vou ter filho. Primeiro vou estudar, vou trabalhar, vou fazer isso, vou viajar, vou fazer doutorado, mestrado, sei lá quanta coisa. Filho não, filho depois. E às vezes espera. E quando ele já tem 40 anos, pois aí que quer filho. E dá toda a pressa por ter um filho. Eu vejo isso todo dia. E dá o que tem, e às vezes até que não tem, para ter um filho que às vezes nunca vem. Eu vejo isso muito. Tanto que nos congressos de medicina agora, de ginecologia, estão dizendo, olha, esse aqui é nosso nicho de mercado. Os especialistas, olha, eu vi isso lá no último congresso de ginecologia em São Paulo. Nicho de mercado para os especialistas em reprodução humana. Que tristeza, irmão, né? Nicho de mercado. Eu nunca tinha visto isso no congresso de medicina. Sabe que é nicho de mercado, né? Os economistas devem saber, né? Ou seja, é uma oportunidade fabulosa para nós, especialistas, eles falam assim, em reprodução humana. Porque a mulher não quer filho, então vamos congelar os óvulos para quando ela quiser um dia ter. Que triste, né? Nos melhores anos da vida, os mais novos, aí eles desperdiçam outras coisas e não têm filhos. Nada contra trabalhar. Eu trabalhei a minha vida inteira, eu sou profissional, graças a Deus, dei conta. Eu tenho 6 filhos. A Lorena é a segunda, né? Ela é médica. E graças a Deus estão todos os caminhos do Senhor, os netos indo pelo mesmo caminho. E eu dou graças a Deus. Estão todos formados. Tem 4 no Brasil, 2 fora. Olha, e eu dou graças a Deus por ter dado conta, porque não é fácil, não. Não é fácil, mas dei conta, graças a Deus. Agora, você tem quantos? 2. Econômica também, né? Bom, tudo bem. Então, o que está acontecendo, irmãos? O homem de Deus, a mulher de Deus está tomando os padrões do mundo. Não é o que Deus diz na Escritura. Nunca falou Deus, olha, não tenha filho por isso, por aquilo. Nunca. Não. Ao contrário, a mulher que não tinha filhos, como era considerada na Bíblia? Como era considerada? Uma desgraça. Lembra a Ana, por exemplo, a esposa de Samuel? Sim, Ana e Elcana. Lembra? Ela estava desesperada por ter um filho, porque a outra mulher tinha um monte e ela não tinha filhos. Então ficava tão triste, não é verdade? E ela queria um filho e clamava com todo sua fé a Deus para dar um filho. E quantas mulheres, né? Era considerada uma desgraça não ter filhos. Agora é uma benção ter filho. Que triste, né? E esse é outro nicho de mercado para os fabricantes anticoncepcionais. E a mulher acha que é normal tomar a vida inteira anticoncepcionais. E isso é uma aberração, porque nós sabemos muito bem. Se só ler a bula da pílula, se alguém toma a pílula, leia a bula. O que está escrito aí? Está escrito todas as doenças que pode dar. Eu já vi todas essas doenças: trombose, problema hepático, problema de fígado, problema de diabetes, problema de hipertensão, um monte de problemas. Câncer de mama, nunca teve tanto câncer de mama como hoje. E não só de mama, muitos outros cânceres. Então é coisa séria isso aí, viu? Não é tão fácil como... E fora a contaminação do solo. Sabiam vocês que todas as águas do planeta, todas, estão contaminadas com hormônios femininos? Porque o estrógeno, o hormônio feminino que se toma pela pílula, ele não é degradado. Ele sai como hormônio feminino forte, sai pela urina, vai para contaminar as águas do planeta. E se calcula que pelo menos caem nas águas do planeta 14 mil toneladas por semana de estrógenos femininos. E quem está pagando os patos? Os animais marinhos, os coitados dos bichinhos marinhos que estão todos contaminados com hormônios femininos. Então, isso está sendo um desastre ecológico. Pensem nisso, tá? Tem outros métodos para controlar a realidade que não seja isso. E tem que pensar, porque o filho de Deus tem que ter filho. Se não tem filho, filho de Deus, quem que vai ter filho e está tendo mesmo? O filho do diabo. Pode ir na periferia, pode ir esse pessoal que não tem nenhuma condição, nem psicológica, nem espiritual, menos ainda, nem material, nem econômica, nada. Pois tem um monte de filhos, você já viu isso? E que significa isso? Aumento da violência, da criminalidade, da droga e tudo isso.
Então, temos que pensar, não é verdade? Tá. E na parte da alimentação? O que ele falou para ele comer? Ele falou, vai no McDonald's e toma aquele monte de porcaria que vende no McDonald's. Toma Coca-Cola, pastel, sorvete com cobertura. Vai isso? Falou isso? Não. Você vai comer o que a terra produz, né? Erva que dá semente, toda árvore que dá seu fruto. Então, olha, esse é o alimento primário do homem. Tudo que é alimento vivo, tudo que Deus fez. Eu falo para minhas pacientes, como que Deus fez. Quanto mais o homem meter a mão, aí está o grande problema da industrialização. Pior é, porque tem que conservar um alimento que está na natureza. O Brasil é um país privilegiado, tem tudo o ano inteiro. Acho que no enxuto deve ter também, frutas, verduras, legumes deve ter, não tem? Tá. Então, essas são as coisas primárias, irmãos. O pessoal vai comer um monte de porcaria, né? E Coca-Cola, e curso com conserva. E a festa de crente, eu não sei como a festa de crente daqui, né? Mas eu vejo muito na igreja onde eu vou na Batista de Vinhedo. O que comeu? Qual é a festa? Doce, salgado e refrigerante. Porcaria. Verdade. Por que não faz um bolo de legumes? Por que isso não faz uma coisa boa, muito melhor, muito mais natural? Não é verdade? Aí que nós temos que começar a mudar nossos hábitos. Não é verdade? Porque o pessoal vai muito pelas porcariadas, pelo fast food, Habib's, Coca-Cola, McDonald's, aquele monte de porcarias que são péssimas, tá? Para a saúde e não são vivas. Então, falha a nutrição tremendamente hoje. Tá? Alguma dúvida? Olha, quanto mais conservante, só ver aí, enlatados, para enlatar. Olha, tem um monte de tomate aí, está prontinho. Ir a comprar massa de tomate, que tem um monte de porcaria. Não se justifica, irmão, não se justifica mesmo, não é verdade? Tem tanta coisa aqui que está fresquinho aqui, depois vai comprar enlatado, empacotado. Quanto mais pacotes, pior. É melhor comprar as coisas no Mercadão, que está tudo a granel, que você pode comprar grãos, lentilhas, ervilhas, grãos de bico, soja, feijão, de todo tipo de feijão, não sempre de nossas, castanhas, amêndoas, chia, linhaça, todas aquelas coisas boas, aveia, coisas naturais, arroz integral. Carne, não tenho nada contra carne. Depois o dilúvio, olha, interessante, o primeiro homem foi criado vegetariano, vocês prestaram atenção? Deu ervas e frutas, não é verdade? E os animais também, irmão, passa. Ovo é excelente. Excelente. O ovo é um alimento. É um alimento muito bom. Pode ir. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Não? Todo mundo? Olha, se tem qualquer... Olha, é bem interessante isso. O médico de hoje não aprende nutrição. Infelizmente. Isso vem, olha, vem máfias da indústria farmacêutica. Infelizmente, é tão forte a pressão que os médicos são formados assim. Ó. Tem isso, tome isso. Tem isso, tome isso. Tem gastrite, tome omeprazol. Tem dor de cabeça, tome dipirona. Não é isso mesmo? É assim. Tem tanta coisa, tome isso. Tem isso, tome isso. Não. Tem colesterol alto, tome simvastatina. Tudo porcaria, irmãos. Porcaria. E o remédio também é porcaria. Infelizmente, esse é o remédio de farmácia. O remédio natural é o que é bom. Quando a pessoa aprende a mudar de hábitos, aprende a comer as coisas naturais. Quanto menos remédio, melhor. Então, o normal é não tomar remédio. E que nós criamos planos não de saúde, planos de doença. Infelizmente, né? Então, se fabricam doenças para poder fabricar, para poder vender remédios. No fundo é isso. É uma coisa triste, mas está acontecendo. Eu descobri, pesquisando, porque sempre eu gosto de pesquisar essas coisas, eu gosto muito da parte de medicina natural, né? Que o mesmo fabricante de margarina, que é uma porcaria, margarina é plástico, sabia? É melhor manteiga, um pouquinho de manteiga, muito melhor, porque o que é natural sempre é melhor, tá? Margarina é plástico, irmão, nem pensar. Tá? Então, o mesmo que fabrica margarina, que é um alemão, patenteou a margarina, que daí distribui para o mundo inteiro essa porcaria, porque é mais barata que a manteiga. Por quê? Por isso, né? Não vale a pena. O mesmo que fabrica o remédio para o colesterol. Olha só.
Então, ganha pelos dois lados, multimilionário o cara, e todo mundo come essas porcarias. Olha só. E aí vai muita coisa por trás disso, muita coisa. É triste, mas é assim. Então, nós temos que voltar para as coisas naturais. Sim, pode falar. O que você viu, irmão? Pode contar, por favor. Conta aqui. O que eles colocavam na margarina? Não, então eu não trabalhava lá dentro, mas pelo cheiro, pela gordura que tinha, muita coisa que cheirava mal. E eu trabalhava numa firma externa, não era dentro da própria Bandeberg. Trabalhava ali na GC Lever e fazia serviço em geral, né? E eu via como ficava muito, o cheiro muito ruim e muita gordura. Eu não, falar a verdade, eu como pouca margarina. Claro. Mas não sabia que coloca lá dentro, porque a gente não tinha acesso até lá dentro. E eles têm também, não é só tudo quanto gordura que não presta tem, e também tem derivados do petróleo. Ou seja, é plástico, é um plástico. Vê se algum bicho, se a margarina você pode deixar lá fora, nunca apodrece, porque o bicho não é burro, não é aquele burro também, não é, estou ofendendo o burro, né? Um burro. Que coisa? Sim, tem coisas que só, olha, tem que saber filtrar, tem que ter um pouco de conhecimento. Tem muita coisa boa e também tem coisa que não presta, tem de tudo. Então, temos que ter cuidado com isso. Tem coisas boas. Cártamo é bom, por exemplo. Coco é excelente alimento, né? O coco, o Brasil é privilegiado, tem uns tremendos cocos e são baratos, relativamente baratos. Azeite de coco, por exemplo, óleo de coco é excelente para cozinhar. O ideal seria usar azeite de coco, óleo de coco é excelente, especialmente para quem quer emagrecer. Tá? Aliás, para cozinhar, irmãos, o óleo vegetal não é bom, nenhum óleo vegetal, nenhum. Para cozinhar, não. Para cozinhar tem que ser, ou como antigamente, nossos pais, nossos avós usavam banha de porco. É muito mais sadio, porque é natural, ele não degrada. Se você usar óleo vegetal, ele degrada, porque ele para produzir esse óleo, ele tem umas substâncias químicas que quando esquenta, ele vai produzir venenos, que produzem câncer. Então, não é bom. Tá? Então, para cozinhar, óleo de coco é o melhor. Sobretudo para quem quer emagrecer. E se não, então usa a banha de porco ou um pouquinho de manteiga. Tá? Então, alimentos, água e crua, não é? Cru, orgânico, ou seja, de preferência sem agrotóxicos. Ou então, já vou ensinar como que se tira os agrotóxicos. Tá? Natural, colorida, mas cor natural, né? Porque colorido artificialmente não adianta nada. Viva. Ou seja, plantas, frutas, verduras, o que Deus fez. Como antigamente o povo plantava e comia. Se tiver um pedacinho de terra em casa, por último, um pedacinho que for, ou por último um canteirinho onde possa fazer as plantinhas, aí coloque suas verdurinhas, né? Coloque seu quintalzinho. É muito melhor você cultivar isso do que comer as coisas. O que menos puder processado. Onde meteu a mão o homem, aí que complicou a vida. Embutidos, derivados, todas aquelas coisas, salsicha, linguiça, aquele monte de porcarias. É tudo, irmãos. Você não se imagina como são feitas essas coisas. Biscoito. Todas aquelas coisas que são industrializadas não são boas. O bom é comprar natural, a granel, como Deus fez. E para tirar o agrotóxico. Você sabia que o Brasil é o único país do mundo que não controla a quantidade de agrotóxico que vem? Então, é tudo, infelizmente, o rei, hoje em dia, Deus desse mundo, mamon, né? Deus dinheiro. Entra quantidades exorbitantes de agrotóxico. E formiga nos campos, nas lavouras, com muito agrotóxico. 23% dos alimentos são de agrotóxico. Então, uma maneira que nós podemos, que é fácil de tirar o agrotóxico dos alimentos,
Você tem que aprender. Em 1 litro de água, você coloca as verduras e legumes que vai comer durante os dias. Para 1 litro de água, 5 ml, 5 milímetros cúbicos, ou seja, de tintura de iodo. Você compra na farmácia, compra de meio litro que sai mais em conta. Você coloca 5 ml de tintura de iodo nesse litro de água, e aí você coloca as verduras, os legumes, as frutas que vai comer, menos a banana, a única que não precisa. Tá? Você coloca aí e 1 hora. Depois de 1 hora, despreza a água, não serve para nada. Despreza, enxágua bem enxaguadinho e esse tirou os agrotóxicos, porque o iodo puxa os agrotóxicos. Interessante, né? Então, isso tem que aprender, porque é uma maneira que você pode fazer, porque orgânico sempre é mais caro, né? Infelizmente, é muito mais caro. Orgânico que não tem agrotóxico, então é melhor você fazer isso. Tá? Ficou claro, irmãos? Então, nós vamos alimentar as coisas que Deus fez. Tá? Quer fazer uma festinha de crente? Faça um suco de frutas. Água para beber, o suco de frutas, mas feito na hora, não feito. E outra coisa, faz suco de laranja, não joga fibra fora, não. A fibra tem que comer, não é para jogar fora. A fibra é o que mais alimenta, tem que sempre comer junto. Tá? E se comer a laranja inteira, melhor ainda. Uma pergunta. A senhora estava falando que os óleos vegetais são prejudiciais quando eles são elevados ao fogo, né? Isso inclui, por exemplo, óleo de coco, azeite? Azeite, olha, o azeite de oliva, o azeite de oliva pode cozinhar, digamos, porque ele até 100 graus, a água ferve, então daí não vai passar de 100 graus. Então, o óleo de oliva, azeite de oliva, ele não vai degradar se você cozinha, mas se frita ou colocar no forno, aí sim não é bom, porque aí ele leva muito mais de 100 graus, aí ele vai cozinhar também vai dar problema. Então, por exemplo, aqui na comunidade da Família de Deus, nós não comemos suínos e nem derivados suínos, porque não é um animal, não é um animal kosher. Ótimo, ótimo. O que a gente poderia substituir aí por exemplo, a gordura suína, porque o porco não é kasher. Sim, então a gente não come nenhum derivado aqui, a gente ensina isso, né? Óleo de coco. O coco? Coco. Olha aí, o Nerivan faz, né, Nerivan? Óleo de coco, é excelente. O coco, então. Óleo de coco, um pouquinho de manteiga. Aqui come comida kosher. Então, olha aí, o óleo de coco é excelente. Excelente. Inclusive para passar na pele, irmãos. As irmãs que gostam de ficar bonitas, óleo de coco para passar na pele, até no cabelo, para passar no rosto. O que nós temos, por exemplo, lá em casa, nós temos usado, por exemplo, nós temos usado aquela air fryer, né? Que não vai óleo para fritar, aquela panela que não usa óleo para fritar, né? Air fryer, né? Air fryer. Ela não usa óleo, então também seria uma opção boa também para você fritar alguma coisa que não vai óleo, né? Claro. E outra coisa, irmãos, para cozinhar não é bom panela de alumínio, nem de teflon, porque alumínio ele sempre sai um pouquinho na comida, sempre das panelas de alumínio. E ele é altamente tóxico, já está provado que alumínio a longo prazo produz Alzheimer. Então nós temos que evitar panela de alumínio, melhor é cerâmica, ou vidro, ou aquela de aço inox. Tá? Mas de alumínio não é bom não. Sim, pode falar. Não. Micro-ondas também não é bom. Micro-ondas também não é bom, porque ele destrói, ele corrói as proteínas. O micro-ondas não é bom, irmãos. Então, é melhor esquentar como antigamente, esquentar um pouquinho na panelinha, é muito melhor. É prático no micro-ondas, né? De vez em quando, tem uma urgência, uma emergência, até que vai. Agora, de maneira geral, não. Menos pipoca no micro-ondas, pior ainda. A onda, ele destrói a proteína do alimento, ele destrói as moléculas do alimento. Então, ele degrada, não é um alimento bom que ficou aí. Tá? Celulares, irmãos, computadores, todos os eletrônicos, nunca ande com ele pegado no ouvido, nunca, tá? Porque isso faz muito mal. Sempre coloque viva voz, tá?
e use o mínimo possível, como antigamente se usava o telefone para uma coisa indispensável, né? A gente que na época não tinha, antiga, tem alguns, né, que não tinha celulares, que não tinha computadores, nada disso. Ninguém sentia falta porque não tinha, né? Na verdade, agora todo mundo usa celular, tudo bem. Mas, olha, até a menstruação no celular é demais, né? Porque agora, até a menstruação, quando foi a última menstruação? Deixa eu ver, aí vai no celular. Meu Deus, que é isso? É demais, né? Olha, tudo no celular. Não precisa, irmão, não precisa. Aprenda a andar como antigamente, com uma agendinha, né? E escreva. Aprenda a usar, escreve. Porque tem pessoas que não sabem nem escrever, só digitar. Sem contar a poluição que vem pela internet, né? Porque isso é outra coisa, né, pastor, não é verdade? Tanta poluição. Cuidado com as crianças, com os jovens que estão assistindo. Cuidado, porque está poluindo tanta porcaria que vem, tanta sujeira que vem, tanto lixo que vem pela internet, que temos que ter muito cuidado com nossos jovens, com nossas crianças, né? Porque vem muita porcaria. Não é verdade? Está claro, irmãos? Pode parar um micro, por favor, para. Deixa eu prestar atenção para cá. A minha mãe, ela vai fazer 81 anos, graças a Deus. E lá em casa foram 19, só que entre bastante aborto, que os médicos eram muito distantes, então as mulheres tinham filho ali nas roças mesmo, nas casas do interior, né? E ficou 10 vivos, graças a Deus. Morreu o irmão já grande, de umas mangas estragadas que comeram, achavam que estava tudo bem. Mas ela vai fazer 81 anos, graças a Deus, essa semana. Esse dia eu falei com ela, ela agora é uma serva de Deus, graças a Deus, vai na igreja. E ela falou que com 81 anos, falou, meu filho, eu não sinto uma dor, eu não sei o que é uma dor em nenhuma parte dos meus ossos, que ela falou que não sente dor nenhuma, com 81 anos. Até eu brinquei com ela, ou a senhora não tem osso, né? Claro que sim, né? Senão não estaria aí, né? Então, ela tem 81 anos, graças a Deus, só que minha mãe era aquela pessoa que comia aquela comida feita só da roça mesmo, né? Exatamente, é isso que é o certo, né? A comida da roça, o que Deus fez. Plantava, comia o que plantava. Isso é o normal. Não é normal ir lá no enxuto e comprar um monte de porcaria. O normal não é ir no enxuto e comprar isso tudo prontinho. Não, não é. Certo? Tá. Nutrientes de melhor qualidade se perdem com o cozimento. Então, quando cozinha, ferveu, parou. Cozinhou, o alimento parou. Não fica fervendo, não. Tempero só de plantinha, nada tempero industrializado, quinoa, mágica, aquele monte de sazon, nada disso. Tudo naturalzinho, orégano, alho, cebola, salsinha, coisinha assim natural. O tempero tudo natural que Deus fez, tá? Pesticidas interrompem toda a cadeia da bioquímica das células, tá? Então, pesticidas são péssimos. Por isso que nós temos que aprender a tirar os pesticidas, tá? O artificial. Tá? Todas que elas perdem enzimas, tá? Ou seja, umas substâncias que são especiais para manter o nutriente adequado, tá? Sem coros, sem nutrientes tóxicos, plásticos, conservantes, venenos, pesticidas, enlatados, irradiados, tá? Então, quanto mais elaborado, por exemplo, bolo com cobertura de chocolate, com chantilly, com leite condensado, com não sei quanta porcaria. Péssimo, tá? Quanto que tem que pesar uma pessoa normal? Nós temos que pesar o que você passa do metro, mais ou menos em quilos. Por exemplo, se eu venho 1,60 m, tem que pesar mais ou menos 60 quilos. Mais ou menos os 10%. Mais 6, digamos, no caso 1,60 m, mais 6 ou menos 6. Se é mais nova, pode ser menos. Se é mais velho, pode ser mais. Fora isso, é obeso ou é desnutrido.
Então, cada um se pese e vai saber se está bem ou não. Se está demais, é porque está com lixo no corpo. Porque sobrou disso é lixo. Esse lixo tem que ser eliminado. Não é verdade? Se você tem mais desse peso, por exemplo, você tem 1,60 m e pesa 80 quilos, você tem 20 quilos de lixo no corpo. Então, esse lixo tem que ser eliminado. Lixo em casa dá bicho, não dá? Não dá bicho, não dá barata, não dá mosca, não dá sei lá quanta porcaria. Bom, lixo no corpo dá doença. Sim, dá doença. Então, nós temos que cuidar do corpo. Se tem peso demais, tem que eliminar esse peso. Como? Comendo as coisas certas, comendo coisa crua, tudo que puder comer cru. Coisa crua não engorda. Diminuir tudo que é carboidrato, especialmente tudo refinado. Bala, chocolate, bolacha, bolo, coisa de aniversário, coisa de festa. Certo? Esse tipo de coisas. Tá. Ficou bem claro, irmãos, a parte de nutrição, porque tem muita coisa. Para outro dia, quem sabe, até podemos continuar outro dia, porque tem muita coisa aí, né? Ficou claro, bem claro? Sim? Alguma dúvida? Olha, refrigerante é péssimo. Qualquer refrigerante, qualquer um, pior de todas essas pretas, a Coca-Cola, a Pepsi, aquela monte de porcaria. Alguém toma Coca-Cola aqui? Ah, vai parando, vai parando. Isso é lixo. Olha, pastor, kosher, isso não é kosher não, tá? Isso não é kosher. Então tem que tirar essa... Kosher é o que Deus fez, pronto, nada mais. Então tem que tirar tudo porcaria. Kosher é o que Deus fez, tá? Não é verdade? Claro, então, sim. H. pylori, sim, sim. Tem própolis glicólico 20%. Depois eu te dar uma indicação depois. Olha, na verdade, o ser humano é o único que toma leite de outra espécie, adulto, porque leite, para quem que fez o leite da natureza? Para quem? Para o bebê, não é verdade? Leite de mulher é para bebê de mulher. Leite de vaca para quem é? Para bebê da vaca, não é verdade? Então, na verdade, a natureza é muito sábia. No antigo Israel tinha uma festa, quando a criança era desmamada, era uma festa. Não é verdade? Então, na verdade, o leite não é um alimento que o adulto precisa. Se alimenta bem com outras fontes de proteína, não precisa de leite. Tá? Então, o que está acontecendo? E pior ainda, desde que saiu da vaca até que chegou à nossa mesa, quanta coisa que passou com o leite. Então, na verdade, é um alimento industrializado. E não é bom de maneira geral. Trigo. Hoje, o trigo de hoje é industrializado porque ele é um dos piores transgênicos. É o trigo, porque o trigo de hoje não é o trigo que comia Jesus, o pão nosso de cada dia, não é. Então, agora é o veneno nosso de cada dia, infelizmente. Né? Então, porque o homem modificou tudo. Tem muito transgênico, modificou a genética dos alimentos, isso está fazendo mal. Tá, esses são os famosos transgênicos, porque agora tem os transgênicos do homem também, imagina então. Então, na verdade, o homem não precisa de leite. O que pode fazer sim é o iogurte natural, que é o kefir, que é muito bom, esse você pode fazer. Tá? O quê? Então, leite de soja, se você quiser, você mesmo pode fazer, né? O ideal é o que você puder fazer em casa é melhor, sem dúvida. Quanto menos industrializado comer, melhor, sem dúvida. Ficou claro? Sim? Então, trigo e leite, de maneira geral, não são bons. Hoje em dia, não. Então, é melhor substituir por outras coisas. Arroz integral, por batata doce, inhame. Inhame é um alimento excelente, cará, tem mandioca, tapioca, essas coisas naturais. O Brasil tem tudo, irmãos, tudo. Não precisa nada industrializado, nem menos as porcarias que vêm de fora, menos ainda. Tá? Porcaria, tudo porcaria.
água para água ou suco de fruta que você faz em casa e acabou. Não é verdade? E outra coisa, outro veneno grande é o açúcar branco, açúcar refinado. É uma grande porcaria, né? Açúcar branco é péssima, porque é uma das grandes causas de doença hoje em dia. É açúcar refinado. Mesmo orgânico, é açúcar. A mesma porcaria, claro, só que não tem agrotóxico, mas sim, não tem agrotóxico. Mas açúcar, na verdade, não precisamos de açúcar. Açúcar não existia antigamente. Antigamente, na Bíblia, que usavam para adoçar? Mel. Mel. Na verdade, aí fala muito do mel no Antigo Testamento, não é verdade? Isso se usava. Açúcar de coco pode, esse é melhor. Mas, na verdade, quanto menos acostumemos com açúcar, melhor. E se quer um pouquinho de açúcar, ou açúcar de coco, ou um pouquinho de melado, ou um pouquinho de açúcar mascavo, pouquinho, hein? E acabou. É melhor se acostumar sem açúcar. Da carne, ovo de codorna, peixe, que o peixe é um alimento excelente. Então, grãos, né? Para quem não come carne, grãos, todo tipo de grãos. Quinoa, é claro, infelizmente é caro, mas quinoa é um alimento excelente. Chia, linhaça, nozes, castanhas, amêndoas, castanhas de todo tipo de grãos. Como? Não entendi. Não entendo o que ele falou. Ah, fubá. Ah, não, fubá. Fubá é milho, né? Fubá é milho, sim. Sim. Fubá é farinha de milho. Sim. Sim. Só há um problema com o fubá, porque agora os milhos são transgênicos. Esse é o grande problema. Por isso que, olha, irmãos, na verdade está tudo contaminado. Nós temos que orar sempre antes de comer. Temos que fazer nossa parte, sim, mas temos que orar, porque na verdade tem muita coisa transgênica hoje, né? Sim. Tá. Espera, vamos falar um por... Vamos. O queijo, olha... Eu não quero microfone. Ele está perguntando o queijo. O queijo melhor é o mais barato, viu? Aquele mais branco, mais sem graça. Esse é o mais barato que é o melhor. O mais caro, que tem mais gordura, que tem mais, digamos, industrialização, é o pior. De vez em quando um pedacinho não tem problema, mas sempre não é bom, tá? Volto no leite. Como? Eu volto no leite. É impossível viver sem leite. E o Xandô de saquinho, que é o mais natural? Qual? O leite Xandô, que é o de saquinho, que é o mais natural. Então, olha, tem pessoas que toleram bem o leite. Agora tem pessoas que não toleram o leite. Então eu teria que ver. Se você se sente bem com esse, pode tomar. Você se sente perfeitamente bem. Porque não é todo mundo igual, né? Não é todo mundo. De maneira geral, se você puder não tomar, não tome. Mas se você se sente bem, sente falta e não sente nenhum problema, bom, vai. Porque não é todo mundo igual, né? Tem pessoas que toleram melhor que outros. Sim, claro. Outro dia podemos continuar. Tá. O coração limpo, já falamos, emoções do bem, né? Nós começamos falando isso baseado na escritura. Aprender a fazer uma faxina mental. Esse sentimento não é bom, vamos deixar. Esse sentimento que eu tenho, olha, me lembro, meu marido me gritou, sei lá, ficou bravo. Vamos esquecer, vamos perdoar, porque senão, vamos adoecer, não é verdade? Ressentimento. Por isso que Jesus fala perdão. 70 vezes 7, ou seja, muitas vezes. Emoções do bem. Limpar o lixo. Isso que nós falamos, desintoxicação mental e do corpo também. Por isso que temos que beber água. Muita água, tá? Água, fibra, tudo que é fibra. Intestino ressecado e na peste também, tá? Tem que ir ao banheiro todo dia, todo dia. Você não come todo dia?
Tem que também tirar o lixo todo dia, senão que se alguma coisa errada está no seu corpo. Ataque ao edifício vivo. O lixo é um ataque. Por isso que tem que eliminar o lixo. Por isso que tem que... Quem tem mais de peso, que já falei, 10% a mais no máximo, o que passa do metro em quilos. É isso que você tem que pesar, tá? Tem 1,60 m, 70 m. Tem que pesar 70 quilos, 50, tem 50 quilos. Tá? Então, mais ou menos, esse é o parâmetro. Esse é bem mais fácil que o outro, tá? Então, se está com sobrepeso, vamos tirar o lixo, tá? Tira a porcaria e come o que Deus fez, a mercadão, e vamos comer tudo cru, você vai ver como emagrece rapidinho. Então, outra coisa, campo eletromagnético e radiação. Celulares, nunca dê para crianças celulares, computadores. Tem que ficar com a televisão o dia inteirinho, faz muito mal, tem muita radiação. Agora tem os selos nos celulares, tá? A gente tem uns na clínica lá, não sei se você viu os selinhos, que eles protegem. E, aliás, tem uns feitos em Israel, viu? Muito bom. E tem outro feito no Brasil também. É um selinho que a gente coloca no celular ou coloca no corpo, e ele protege da radiação. Mas mesmo assim, não use celular para toda hora, não. Né? Nem para anotar tudo, não. Não vale a pena. Tá? Lixo, ataque ao edifício. Bactérias, vírus, fungos. Altera o DNA, ou seja, a estrutura genética da célula. Tá? Destrói na parede celular. Tá? Isso quando está com muito... Quando a pessoa está com baixa imunidade, essas bactérias atacam. Se você tem boa imunidade, e não é pela vacina não que você vai ter boa imunidade. Isso é uma grande mentira. Pode ser que precise vacina sim, mas de maneira geral, muito melhor que a vacina é você ter uma boa saúde. Se você está com uma boa alimentação, com água, está com Deus no coração, não precisa nem vacina. Tem boa imunidade, não precisa nada. Não é verdade? Olha, se tiver o tempo já me fala, tá? Porque parece que tem mais várias coisas. Como que estamos de tempo, pastor? Estamos na hora? Estamos na hora? Estamos na hora já? Não, porque senão a gente termina outro dia, porque não sei como está o tempo de vocês. Bom, então, toxinas, né? Olha, lixo. Olha, todos esses vêm aonde? Olha, produtos de limpeza, irmãos, cuidado. Produto de limpeza, quanto mais cheirinho de limpeza, como eu disse, eu tenho hoje, pior, porque está cheio de venenos. Olha os venenos que tem. BPA, triclosan, bisfenol, ftalatão. Olha todas as coisas, são todas que estão nos componentes de quê? Dos produtos de limpeza. Então, o ideal para limpar a casa não é comprar aquelas coisas altamente elaboradas, não. O melhor é sabão de barra, ou seja, sabão de pedra, tá? Sabão de coco é o melhor. E ocasionalmente alguma coisa, álcool, tá? Alguma coisa mais, mas o mínimo possível. Detergente para lavar louça não é bom, é muito melhor sabão mesmo, sabão de coco, porque o detergente de louça, que a gente lava a louça com isso, não é bom. Então, o produto de limpeza, o que menos poder usar, melhor. Porque é altamente venenoso, tem muito veneno. Tá? Agem como falso substrato, neutralizam hormônios, tiroide, tá? Olha, por isso que tem muita gente hipotiroidismo, que usa muito produto de limpeza. Olha, tem duas causas. Aliás, de maneira tem muitas causas, mas as principais: trigo, leite, alimentos errados e essas coisas aí, ó, produtos de limpeza, porque está neutralizado nos hormônios tiroides e falta de nutrientes adequados, tá? Neutraliza os hormônios. Radiação, como eu estava falando, todos aqueles celulares, computadores, tudo interrompe a comunicação entre as células, é carcinogênico. Nos Estados Unidos, que tem muita boa estatística, comprovaram que tinha aumentado 400%, ou seja, 4 vezes o câncer de cérebro, de todas as estruturas cerebrais das crianças, nos jovens que usam celulares a toda hora. É terrível. Então, essa radiação, igual que se diz, fui fazer uma ressonância magnética, agora fui fazer uma tomografia computadorizada, vou fazer uma mamografia, acho que está ótima, está cheio de radiação. Então, quanto menos usar essas coisas, melhor. O pessoal acha ótimo, né? Não é bom não, irmãos. Ao menos, por isso, se você está em boas condições, não vai precisar nada disso. Não vai.
radicais livres, o que é isso? São venenos, são toxinas que vêm do fumo, do álcool, dos alimentos errados, das porcarias que comem, comida lá do shopping, comida daquele monte de porcaria, batata frita é um veneno, sabe? Essa coisa, batata frita vem pronto. Tudo isso é pura porcaria, tá? Pastel, que ele cozinha no mesmo pastel, vai cozinhando no mesmo óleo, usa uma vez, outra vez. Não, é tudo veneno, tá? Então, formas radicais livres são venenos, se vão acumulando e vão dando um monte de doenças. Comida japonesa? Olha, se não tiver salmonela, tudo bem, né? Mas se tiver salmonela, está frito. Eu sei uma bactéria que pode ver no peixe cru. Então, tem que ter cuidado. Mas, irmão, de maneira geral, coma o que Deus fez, tá? Foi Deus que fez a Coca-Cola? Não, então não toma. Simples assim, tá? Não é verdade? É tudo porcaria. É verdade. Quanto mais o homem misturou, colocou adoçante. Olha, só ver os enlatados. Tem sódio, tem glutamato de potássio, tem corante, tem conservante, tem um monte de porcariante, né? Tudo é porcaria, lixo. E para onde vai? Porque eles têm que produzir doença, porque senão como que vai ter remédio, entende? Se está tudo ligado uma coisa com a outra. De que vai viver a indústria farmacêutica? Tem que fabricar doença. Se muitos, infelizmente, é a realidade. Exercício físico, isso é muito importante. O ideal seria 1 hora por dia, tá? Qualquer exercício físico, de preferência no sol, tá? Qualquer exercício, tá? Ou 30 minutos moderado, ou 20 minutos intenso, ou 15 minutos muito intenso. Mas qualquer coisa, andar, correr, nadar. Por isso eu digo, todo mundo correr aqui, ó, fazendo dança judia para ficar ótimo. Certo? Isso é muito bom. A pergunta é assim: para aumentar a imunidade, com o estresse diário, eles falam da geleia real, que é a babinha da abelha. Tomar uma pontinha daquela substância, ou eu já vi falar de tomar todo dia 15 gotas de própolis. Todos os dias, no chá. Sim. Você faz um chá e pinga 15 gotas de própolis. Pode, tem várias coisas que ajudam, claro. Ingerir antes de dormir esse chá. Pode ser, sim, não tem problema nenhum. Isso é natural. E pode ser assim, uso contínuo? Pode, claro. Pode Tá. sim, não tem problema, isso é natural. O que é natural é bom, meu irmão. Outra coisa também é a respeito das vitaminas. Tomar todos os dias vitaminas, um complexo vitamínico, tipo Centrum, uma marca, mas tem várias. Sobrecarrega o rim? Olha, se você tem todos os alimentos, digamos, isso é bem complexo, sabe? Porque se você tem um alimento bom, se todo dia come bastante grão, bastantes frutas, bastantes verduras, se come legumes, se come nozes, castanhas, amêndoas, todas aquelas coisas que falamos, na verdade não teria necessidade de tomar complemento, né? Mas às vezes precisa, é bom fazer um exame para ver o que você precisa, porque pode sobrecarregar sim. Se tomar uma pessoa jovem que não tem problema nenhum e se alimenta muito bem, na verdade não teria necessidade de ter, a não ser que se tenha algum probleminha que tenha necessidade de alguma coisa. Tá, mas seria o ideal ver. Agora que está faltando muito vitamina D, porque o pessoal não toma sol. O sol é o que ativa a vitamina D. Então, tem que tomar sol. Tá? Isso é muito importante. O que coisa? Sim, para o intestino, o ideal é tomar para quem não tem um bom funcionamento intestinal, 1 litro de água morna em jejum. Excelente, com limão é melhor ainda, tá? E fazer um chá com a casca do limão. Casca de limão ou de laranja é muito bom fazer chá e tomar esse chá. É muito bom, porque faz bem para um monte de coisas, tá? E toma 1 litro de água morna em jejum, depois toma um café da manhã bem natural. Por exemplo, kefir, que é excelente, que você faz em casa com aqueles bichinhos. Não sei se conhece, todo mundo conhece kefir aqui? Esse é excelente, porque são lactobacilos vivos. Lactobacilos ativa um monte de funções
e melhora a imunidade, tá? Ficou claro? Então, coração limpo, tá? Emocional, social, certo? Até desde 2005 se discute o aspecto espiritual, deveria ser abordado, porque já está acontecendo em muitos hospitais, inclusive no Brasil. O aspecto espiritual agora que está tendo que pelania, vocês já viram falar? E agora que está dando importância. Antigamente não queriam nem saber. Agora realmente o pessoal sabe que a pessoa que tem fé melhor, muito mais rápido que não tem fé. E nós aprendemos a ter fé. Nós temos que melhorar nossa fé, não é verdade? E Deus fala muito, Jesus fala muito disso, né? Da fé. Bem-estar emocional. Então está sempre feliz da vida. Acordar todos os dias, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela chuva. Obrigado pelo sol. Obrigado por minha família. Obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado pela comida que eu tenho. Né? Em lugar de, puxa, essa porcaria, sei lá, outra vez aqui. Tem pessoas que acostumam a reclamar por tudo. Vocês já viram essas pessoas? Reclamam por tudo. Não. Inclusive agora, né? Abençoar a todo mundo, abençoar as autoridades, abençoar o Brasil, orar a Deus pelo Brasil. Isso que nós temos que fazer. Não reclamar, senão abençoar. Isso vai para as emoções bem, tá? Realidade. Seria suficiente não tomar medicação? Sim. Sim. Às vezes, se nós praticamos tudo que diz a Bíblia, em lugar de ficar todo estressado, com raiva, com ira, bravo, né? Dando patadas, chutando todo mundo, né? Vocês já viram uma pessoa irada? Já viram uma pessoa irada? Já. Terrível, né? Isso é muito triste, né? O crente não pode ficar irado, não. Você pode ficar irado, mas não pecar. Então, vamos tirar isso de mim, sai de mim. Sai fora, está amarrado em nome de Jesus. Bem-estar emocional, capacidade de identificar, compreender, manter as emoções, sentimentos e pensamentos que nos fazem sentir bem. Isso que nós vamos reter. O que é bom, agradável, perfeito. O que é de edificação vamos deixar. O que faz mal, vamos eliminar. Senão, a gente morre, né? Bem-estar emocional. Alma, sede dos sentimentos. Sou vítima ou eu escolho? Pensamentos, patrão ou escravo? Emoções ativas ou passivas? Eu sou refém das minhas emoções? Olha, tem um autor brasileiro, um psiquiatra brasileiro que se chama Augusto Cury, não sei se vocês conhecem. Conhecem? É muito bom, viu? Eu gosto muito desse cara. Tem uns livros e é tudo, e fala muito de Jesus. Ele se converteu, né? Ele fala como se converteu. Ele tem um pensamento muito, muito bom. Então, vale a pena ler. Esse autor brasileiro já está traduzido a várias línguas, é muito bom. E tudo comandado pelos neurotransmissores. Então, todo esse pensamento positivo vai influenciar seu corpo. Agora foi descoberto que é verdade isso aí. O café que você tem, diz, eu vou melhorar em nome de Jesus. Eu vejo os pacientes. Melhora. Agora fala, não dá certo. Não sei para mim. Sabe essa pessoa negativa, que tudo é negativo, não tem jeito. Eu não vou morrer mesmo, não tem jeito. Então, isso morre mesmo, porque ela mesma está declarando. A palavra tem poder, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da palavra, não diz assim? Então, neurotransmissores de construção e reparo, endorfina, serotonina. Amor, então, bons neurotransmissores, especialmente esse aí, endorfina, serotonina, amor, alegria, paz. Então, nós vamos fabricar nossos neurotransmissores com os pensamentos. Por isso que nós temos que saber, com as escrituras, vamos encher do que diz aqui. Não é verdade? E vamos contaminar os outros com alegria, com paz, com esperança, né? Não largar um monte de porcaria em cima do outro. Pior. Serotonina, por exemplo. Intestino saudável produz 90% dela. Olha, o intestino é segundo cérebro. Olha só. O intestino não é só para descarregar, não. É o segundo cérebro.
Serotonina, que é um transmissor da alegria, da paz, olha, é 90% produzido no intestino. Por isso que temos que ter um intestino saudável, por isso que nós temos que alimentar bem, por isso que deixou de... É só ler aqui o que nós lemos agora, Gênesis, né? O que Deus deixou para se alimentar, não é verdade? Cantar, rir, dançar, orar, ficar alegre, rir bastante. Quanto mais gargalhada você der, melhor. Tem que achar graça de tudo, viu? Tem que rir bastante. Já se comprova que se você dá pelo menos 15 gargalhadas num dia, você vai ter muito melhor saúde que aquele que fica com cara feia, né, o dia inteiro. Muito melhor, sim. Tá? Adrenalina, neurotransmissor, cortisol, são os hormônios do estresse, da cara feia, de que ele fica com raiva, pateando tudo, né, chutando tudo. Ansiedade, né? Isso vai gerar problemas nele e nos outros também. Porque é bem chato viver com uma pessoa que está o dia inteiro. Até na Bíblia diz, não, se afaste desse cara. Que fica assim. Ataques, estresse, o bem-estar emocional, estresse, ansiedade, depressão, emoções negativas, né? Falta de perdão, o que nos diz a Bíblia. Por isso que a Bíblia é tão interessante, né? Tristeza profunda, ódio, sentimentos, crenças distorcidas, medo, pensamentos negativos. Então, nós temos que evitar isso. E o que o diabo produz tudo isso, não é verdade? Estresse e doenças, né? Aí tá, é só procurar que você vai ver. No Google Acadêmico você vai ver muita coisa interessante tem sobre isso. Tá? Estresse dá muita doença. Então, uma pessoa que vive estressada, e o que nos dá a mídia? Estresse, no jornal, estresse. Então, melhor vamos orar pelo Brasil e melhor nem escutar essas notícias, que só dá estresse, não é verdade? Escutar as coisas boas, filtrar, saber filtrar o que é bom e o que não é bom, tá? O que acontece é o sistema imunológico. O estresse é muito complicado, porque dá muito doença, tá? Física, emocional, psicológica, tudo. Uma cara feia. Tristeza, falta de perdão. Falta de perdão, doença. Já na própria Bíblia diz isso. Verdade. A gente já vê muito isso aí. Ataques ao bem-estar emocional. Crenças inverídicas, internas ou externas. Tá? Ninguém me ama, vou terminar só. Se ouvindo nada, vou voltar para nada. Então, nada faz sentido. Não vou mudar, nasci assim. Tem filosofias assim, nihilistas, negativistas. Não podemos ser assim. Deus não nos ensinou isso. As reações do cérebro, só as mesmas, seja uma memória, uma foto ou uma lembrança de uma experiência vinda. Tá? Então, o importante é isso. Tá? A memória do cérebro é muito importante. O cérebro vai armazenar o quê? O que você dê para ele. Então, você tem que dirigir os pensamentos. Não os pensamentos têm que dirigir você. Posso escolher o que eu quero crer, pensar, sentir e reeditar a minha história. Posso parar de ser manipulado pelos meus pensamentos, crenças, emoções e sim governá-las na minha mente. Eu vou governar isso com a ajuda do Senhor. Não é fácil, não é. Para quem está acostumado, porque tem um circuito do mal, né? E tem o circuito do bem. Então você tem que ligar o circuito do bem e tirar o circuito do mal. Bem-estar emocional, não acredite nas vozes que ouvem, nem internas nem externas. É possível treinar as emoções hereditariamente. Isso que dizia Augusto Cury, eu estava falando, né? Para ser feliz. Não se conforme com o padrão. O que diz Deus? Paulo, não se conforme com o padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação de sua mente. Então serão capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, acho que está bom, né, irmão? Só isso aqui, ó. Quando sentimos amor, alegria, paz, liberamos ordem de reparo. Os frutos do Espírito, irmão, está aí tudo. Esse é o segredo. Gálatas 5, não é verdade? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. Temos que aprender e repetir 1, 2, 3, 1000 vezes até que isso entre na nossa cabeça. Temos que repetir. Temos que ensinar as crianças também. Não é verdade?
dieta balançada, atividade física, amamentação, tá? Bom, eu acho que tá bom, irmã, porque esse dia é outro tema. A gente pode continuar outro dia, meus irmãos, porque tem muita coisa ainda. Isso é um tema bem interessante, viu, câncer. Outro dia podemos já falar, eu acho, porque é uma coisa muito, tem muita coisa para falar sobre câncer, tá? Mas nós falamos, a amamentação é muito importante, tá? O mais tempo que puder. Acho que vamos parar por aqui. Glória a Deus, né? Uma palestra abençoada, né, de saúde, mas dentro da palavra de Deus, né? Então eu creio que na totalidade a gente aprendeu bastante, né? Então não foi só uma médica só falando o que ela aprendeu, mas usando, né, os métodos do nosso Senhor, não é verdade? Então é muito bom, é muito gratificante. Eu louvo a Deus pela a vida da doutora Natália, né, por ter vindo aqui. Que não fique nessa palestra só, que ela possa vir outras vezes para dar continuidade. Já é a nossa convidada. Deus abençoe. Uma salva de palmas para a doutora, né, gente? Amém? Vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração, agradecer a Deus, né? Porque é um privilégio, né? Muitos não vieram, perderam a oportunidade de saber coisas que nós já sabemos, mas não praticamos, né? Como ela falou do leite e tantas outras coisas, né? Eu não bebo leite, né? Eu também creio que o leite foi feito para o bezerro, né? Assim como a mamãe é para o filhinho, né? Então, mas fica a critério de cada um. Por isso que muitas doenças têm, né, atacado os seres humanos por causa das más alimentações. É lógico que se você for ver, você não vai comer nada, porque está tudo bagunçado. Mas quanto mais você puder filtrar, é melhor, né, doutora Natália? Então a gente tem que filtrar aquilo que tem ainda de bom aqui nessa terra, né? Então eu estou procurando também, por isso que eu tenho esse corpinho aqui, ó, né? Tô dentro do padrão que ela falou ali, ó. Então estou nos 10% a menos ali. Porque graças a Deus quando eu me converti, eu aprendi a comer. Lógico que de vez em quando a gente come umas porcarias. Estou falando para descontrair. Mas a gente também come umas porcarias. Mas não é sempre. Eu procuro comer muita coisa saudável também, né? Então, é bom para a nossa saúde, né? E se dura mais, né? A pele, enfim, tudo, né? Faz bem para o corpo nosso, né? Então, vamos agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos, ó Pai, por essa rica oportunidade. Te louvamos e agradecemos, meu Pai, pela vida da doutora Natália, Senhor Deus, que veio aqui com essa incumbência, meu Pai, de nos ensinar, meu Pai, dentro da Tua palavra, Senhor Deus poderoso, de que maneira que nós devemos lidar com a nossa saúde. Por isso nós somos gratos, meu Pai, porque vamos sair daqui, Senhor Deus, revendo, meu Pai, tantas e tantas coisas que nós fazemos errados, Senhor Deus, porque nós aprendemos aqui mais uma vez a maneira correta, Senhor Deus, de cuidarmos do nosso corpo, porque a Tua palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso nós precisamos cuidar, zelar bem dele, tirar tudo aquilo que é de lixo que entra no nosso corpo, meu Pai, para que possamos andar com o nosso corpo saudável na Tua presença, Senhor, pois é a morada do Teu Espírito Santo. Por isso, meu Pai, desde já eu agradeço pela presença de cada um, pelo manifestar o poder e a Tua glória, Senhor Deus poderoso, sobre, meu Pai, a vida da doutora Natália, sobre a vida de cada um, Senhor Deus, que vamos sair daqui, meu Pai, mais saudáveis do que nós entramos aqui, meu Pai, pois vamos praticar, meu Pai, as coisas que trazem saúde para a nossa vida, Senhor. Por isso, meu Pai, eu peço a Ti que o Senhor despeça cada um em paz, Senhor Deus, que cada um possa chegar seguros, meu Pai, com saúde no Teu lar, que possa, meu Pai, chegar lá e se alimentar, Senhor Deus, no alimento mais puro possível, Senhor Deus, para que eles possam ter uma noite abençoada de sono, Senhor, que ao amanhecer eles possam caminhar, meu Pai, saudáveis, Senhor Deus,
confiando e crendo, meu Pai, que o corpo é a morada do Teu Espírito, Senhor. Assim, meu Pai, eu Te louvo e agradeço por cada vida que aqui se faz presente, por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite. Que o Senhor possa continuar, meu Pai, nos ensinando, Senhor Deus, cada dia mais e mais, para que possamos vencer, meu Pai, os obstáculos, as barreiras, Senhor, sobre a área da nossa saúde, Senhor, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.